Galera, seja muito bem-vindo ao Sports Lab, agora em novo horário. Agora o Sports Labs vai ser às sextas, quinzenalmente, às 20h45. Começamos um cadinho atrasado, porque a gente estava organizando aqui as coisas. Eu me atrasei um pouquinho na parada, resolvendo os BOzinhos. Mas hoje o assunto é esportes americanos. Eu posso chamar assim, de esportes americanos? Ou seria outro nome? Como você quiser, Então vamos falar de esportes americanos nessa bagaça aqui, gente. Vamos falar de NFL, NBA, NHL e eu nunca lembro do beisebol. É o MLB. Olha que tem M. É o MLB. MLB. E tem mais algum outro esporte americano? Tem mais, mas os principais são Os principais são esses. Bom, eu tenho aqui hoje comigo Daniel Guimarães e Luiz Henrique Salvador do QG Esportes, o canal QG dos Esportes. QG dos Esportes. Primeira pergunta, antes de vocês se apresentarem, já vou lançar uma pergunta aqui já no ar. Manda. Como surgiu o QG dos Esportes? A partir de como surgiu essa ideia? Tipo, vamos falar de esportes americanos, vamos conversar sobre esportes americanos, vamos fazer transmissão de esportes americanos. Como surgiu? A QG, ela vem da Bom Som Web Rádio, né? Então, em algum momento, eu e o Dani e Vinícius Pimentel e Gustavo Araújo nos juntamos, né? E fizemos uma web rádio na pandemia. Eu e o Dani, a gente já conversava há um tempo sobre esportes americanos, principalmente sobre NFL, porque quando você começa a assistir, você não tem muito com quem conversar, né? Então, você gera aquele vazio de eu gosto, mas aonde estão as outras pessoas que gostam também desse esporte para eu poder comentar e falar, eu acho que esse cara é ruim, eu acho que esse cara é bom. Então, eu e o Dani, a gente falava muito sobre isso. E quando a gente estava fazendo as transmissões na Bom Som Web Rádio, surgiu, né, a proposta de se fazer um programa de esportes americanos, que inicialmente era com o Dani. E aí, em algum momento, a gente pensou, e se a gente transmitisse? Né? Que era o Turnover. Era o Turnover, o primeiro nome. E aí a gente pensou, e se a gente transmitisse os jogos, né? Então a gente tinha um horário na grade da rádio de domingo que ficava meio que vazio, porque era um dia voltado pro futebol. E a gente pensou, e se a gente transmitir os jogos de NFL? Né? Então a gente começou e foi loucura, né? Porque eram jogos de quinta-feira que começava 10 da noite e acabava 1h30 da manhã. A gente pegava o Monday Night Football também, que é o jogo de segunda da NFL, que começa também 10 da noite. Na época tinha horário de verão, então o jogo deixava de começar às 10, começava às 11. Já teve 15. jogo que acabou 2 da manhã e em determinado momento a Bom Som Web Rádio acabou. E aí do Turnover, né, e dessas transmissões americanas surgiu a QG dos Esportes, que é, né, o primeiro canal do YouTube a fazer transmissões de jogos da NFL no formato de rádio. Né, hoje a gente tem, a NFL é muito forte, a gente tem a galera do NFL Brasil, tem a galera da Endzone, tem o pessoal da Rede TV, tem o Kickoff, que faz transmissões no formato de rádio, mas na época que a QG começou, não tinha ninguém que fazia essa transmissão no formato de rádio, ou seja, só o som, né, só a narração, sem a imagem dos jogos, por conta de direitos, etc. E hoje é algo mais comum, mas a gente pegou uma época onde era meio bem nichado, assim. Quando a QG começa, a NFL era algo muito nichado. Era meia dúzia de pessoas que conheciam, era meia dúzia de pessoas ali. Tinha uma das maiores páginas da NFL na época, era o Cantadas NFL do Twitter, né? Que era uma página mais de comédia. E depois foi surgindo. Surgiu o Quarterback, surgiu a galera da Endzone, que era... Agora mudou de nome, né? Não é mais Endzone, né? Não é Endzone ainda. Agora é Endzone. Mudou de nome, bem, não lembro. Eles tinham mudado, mas eles continuaram, depois voltou pra... Endzone, tem o pessoal da NFL Brasil. Então, assim, aí tem a parte dos reis, né? Que é influencer, pra quem não conhece, ela era do Galo Frito, chegou a namorar com o Felipe Castanhari, é antiga de internet, então ela tá na Rede TV agora, comentando. Então, uma galera mais conhecida, né, mais influenciadora, começou a aparecer bastante nas redes sociais. Isso fomentou o esporte. Então, né, a gente chegou ali, era tudo mato, né, Dani? Mas foi praticamente isso, né? E a gente tá falando de um período de 5 anos pra cá. Que é basicamente 2020, onde... né, que a gente começou. Porque a gente vem numa escalada, numa crescente assim, exponencial dos esportes americanos aqui no Brasil. A gente vem numa crescente exponencial, cada vez mais hypando, cada vez mais emissoras se interessando por transmitir. Tanto isso que a gente teve agora a NFL aqui no Brasil. Vai ter o primeiro jogo num continente sul-americano. Então,
primeiro país, Brasil, Neoquímica Arena, tal, vai rolar esse jogo. E nessa crescente que a gente vai vendo aí, vocês estão na terra ali, tipo, terra devastada que vocês pegaram lá no começo, estão capinando, tal. Uma coisa que eu sempre falava com o Dani, tipo, e aqui? Aqui também tem uma cena de esportes, de futebol americano. É tipo, essa galera, como é que essa galera interage com vocês? Como é que essa galera já tem uma comunicação, ainda não? Vocês têm a ideia também de querer transmitir os campeonatos nacionais também pra cá? Cara, a gente conseguiu bastante contato, assim, tipo, trocando ideia com muita gente, muito pela questão também das redes sociais. Acho que o Instagram agora tem um maior expoente, assim, de informações, de troca de ideias sobre, mas também, na época, também tinha bastante o final do Twitter, que também te ajudava com as hashtags. Acho que acredito que era muito mais fácil de localizar a conversa, o assunto para falar sobre. E assim, a gente foi tanto que eu conheci o Glaucio lá, porque, tipo... Você conheceu o Glaucio no Twitter? Eu joguei lá no Twitter lá de uma vez e falei, olha, né, tem uma página de esportes e quem quiser falar aí de NFL, tamo junto aí, só me chama no DM. O Glaucio foi lá, viu e me chamou, cara. Então, tipo, às vezes também dou uma invadida em alguns espaços ali de algumas páginas que tem ali e falo, ó, posso ali divulgar, tal? Não, fica tranquilo, vai lá, vou lá, divulgo, também convido algumas páginas para participar, algumas aceito, outras não. Então, tipo, acho que a internet, conforme, né, a gente pegou lá atrás, sem contato com ninguém, tipo, comecei a gostar do esporte, como o Luiz falou, gostei do esporte, aí, com quem eu vou conversar? Com quem eu vou trocar essas ideias, essas informações? E aí as redes sociais, principalmente o Twitter, veio aí pra fomentar mais ainda, aumentar mais essa bolha dos esportes americanos, tanto da NFL, qualquer esporte. E isso ajuda bastante, tipo, a gente elevar o número de esporte, porque agora a forma de comunicação, a forma de assistir TV mudou. Então a gente prefere muito mais, às vezes, streaming, prefere muito mais um conteúdo online do que você ligar mesmo a TV, ou você ter um pacote de TV a cabo para você assistir determinada coisa. Então, isso ajudou bastante. E assim, conforme isso já existia, né? As ligas brasileiras já existiam já há um tempinho, e elas foram aumentando a cada vez mais conforme o esporte foi ficando mais conhecido. Tanto o beisebol, que a gente tem uma pequena liga de beisebol aqui no Brasil. A gente também tem agora uma liga agora mais famosa, a NBB mesmo, mas de futebol americano, tô começando aos poucos, ainda gateando aos pouquinhos ali, com os principais torneios sendo ainda estaduais, conforme o nosso futebol começou. A gente começou não começou já com o Campeonato Brasileiro, já com 30 clubes já de uma vez. Começou com os campeonatos estaduais, e assim começa também o futebol americano aqui no Brasil. Começa com categorias de flag, que é aquele que vai entrar nas Olimpíadas, na próxima Olimpíada de Los Angeles, que vai ser, em vez de ter muito contato, tem umas fitas na cintura de cada atleta. Então ali começa com flag, depois aí vai pro full pads, que é com tudo equipamento, né, o futebol americano que a gente conhece mesmo, com todo equipamento, com proteção no peitoral, capacete e tudo mais. E essa modalidade é um pouquinho ainda mais difícil, é bem menor. Tem uma liga ainda se não me engano, acho que tem 20 times, ou mais ou menos, 25 times mais ou menos aqui no Brasil, que joga full pads. Agora, de flag, você tem campeonatos estaduais com mais times disputando. É um pouquinho mais, digamos assim, acessível, digamos assim, porque você só vai precisar de uma chuteira mesmo, não vai precisar de um equipamento. Então, esses campeonatos estão crescendo. Eu tenho sim interesse, tanto eu já peguei alguns contatos em relação para trazer também essa galera do que joga futebol americano aqui no Brasil, pra trazer experiência de jogo, porque eu também já joguei, eu já entrei na craque de bola, que isso. Eu já entrei pra uma equipe e treinei por 2 meses. Portuguesa? Não, era o time chamado Marginals. Marginals, é isso. Que era treinado lá tudo igual, bem você, né? Um Marginal, né? Era o time ali de Pirituba. Não, na verdade, a gente treinava lá no Vila Lobos, aí eles mudaram ali pra Santana, se não me engano. Dos aí eu fiquei 2 meses só porque, tipo, não tinha como investir na época pra jogar. Porque é caro o equipamento. É caro os equipamentos. Tipo, o que você precisa de equipamento? É capacete? Capacete e o apoio peitoral mesmo. O peitoral e o uniforme. E também não é uma coisa que exatamente, é barata. Você também paga o uniforme completo. Camisa, calça, meião.
Tudo pra complementar. Quanto assim, Dani, mais ou menos, de Cara, investimentos que você ia ter que... Se fosse, vamos lá, uniforme mais ou menos girava em torno de 250, mais ou menos. 70 camisa, aí sem a calça, 20 mesmo, por volta aí, 250. Já os equipamentos aí um pouco mais caro também, tipo, porque não tem fabricação aqui no Brasil, a gente precisava importar. Então, para importar, e o dólar também já não era barato na época, tornava ali em torno de 500, 800 reais. Então, quer dizer, um esporte que não é tão difundido ainda no Brasil e ainda é caro. E ainda é caro. Pegando exemplo, porque eu entrevistei o pessoal do tiro no arco aqui, o pessoal do arco flecha e tal. E, mano, tipo, é um esporte caro também. Sim. Tipo, não tem tanto investimento. É 15 mil reais um arco, aí mais as flechas e tal. Então, a gente vai vendo assim, a gente fala, o Brasil é o país do futebol. Mas, porra, os esportes, existem outros esportes. Existem outras pessoas que querem praticar outros esportes, só que não é acessível. É caro para um caramba isso. A gente vê também questão de Olimpíada, né? Tipo, o nego que vai fazer judô teve que vender carro, sei lá o quê, pra conseguir pagar o investimento no esporte, pô. E você, Luiz? Chegou a jogar também? Ou esse joelho aí? Eu não tenho joelho nem pra jogar futebol, esse amigão. joelho aí, se eu não Eu não tenho joelho nem pra jogar futebol. Jogar NFL seria uma tentativa de suicídio, né? Mesmo flagball, é um esporte de muito contato ali. Eu não aguentaria jogar. Não tenho como jogar por conta do joelho. Então, nunca cheguei perto. Vi algumas seletivas em algum momento, né? A gente tem o Glaucio, que é do Rio, por isso não tá aqui. Que ele sim jogava até ano passado, teve uma lesão. Ele era atleta, participava da liga, federado, teve um problema no joelho. Aí a gente entra naquela questão também, é um esporte semi-amador, né? Então ele tem uma liga profissional, tem uma liga da federação, mas todos os custos é do atleta. Então se você se machuca, é você que vai ter que se virar, né? Então você que vai ter que pagar a cirurgia, e aí você tem um trabalho, né? Então ele também acabou se aposentando porque você coloca ali a sua saúde em risco, né? É uma pena, porque além dos custos, né, você não tem espaço. Sim. Para você jogar aí futebol americano no Brasil, futebol americano, né? Você precisa de um espaço muito grande. A gente tá falando de um espaço de um campo de futebol. Você divide em jardas. Para você dividir as jardas. Exato. Então, assim, além de você ter que ter um espaço de um campo de futebol, você tem que ter a divisão das jardas, você vai ter que ter ali o Y, né? Que é o aro que fica no final de cada lado do campo. Você vai ter que ter o juiz. É uma estrutura muito complexa, além da quantidade de jogadores que você precisa ter. Sim. Pra jogar. Você não tem espaço, né? Você não tem um espaço desse tamanho no Ibirapuera, você não tem um espaço desse tamanho no Vila Lobos. Então, assim, de todos os esportes americanos, o mais difícil de ser praticado no Brasil é o NFL, porque é algo muito cultural. Tanto que o rugby ele é mais forte em outros países, né? O futebol americano não é, né, uma variação do rugby, porque o rugby é um pouco mais tranquilo de ser praticado. Mas o futebol americano é muito cultural dos Estados Unidos, né? Diferente, por exemplo, do basquete. O basquete aqui você consegue jogar. Né? Toda a quadra, praticamente de praça, vai ter o aro. Você tem o Vila Lobos ali que tem as quadras específicas para meia quadra, Ibirapuera. Então é mais fácil você jogar basquete, fora que é uma bola só que você precisa. Né? Agora a NFL não, você precisa de um capacete, da chuteira, que não é a mesma chuteira que você usa para jogar no campo. Você precisa do shorts, da joelheira, do peitoral, de todo o equipamento de proteção. Precisa ter uma ambulância, sei lá, porque é um esporte com muitos choques de cabeça. Então, assim, bem nichado, bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma ascensão de público no Brasil, né? O Brasil, dentro da América do Sul, é o país que mais consome o futebol americano. Isso vem muito por quê? Porque a gente teve um avanço dos streamings, né? Então, a ESPN, né, que é o canal que mais transmite o futebol americano aqui no Brasil, ele começa a chegar em mais pessoas. Você tem a Rede TV, que fomentou, você tem esses influencers, né? Então a gente tem a Vi... Como que é o nome da menina lá? Vi alguma coisa da Endzone também, que faz bastante vídeo. A Verônica. A Verônica, que começou a viralizar. Então essas viralizações elas acabaram trazendo, além do fato da gente ter tido o primeiro brasileiro, né, a jogar futebol americano, que foi o Caio, né? Que é um kicker, que é uma posição que chuta a bola na NFL, então ele não corre com a bola, não vai lançar, ele chuta a bola ali. Temos outro entrando agora também, né? Que é o filho do Vitor Belfort. Exatamente. Temos o filho ele tá no draft, Belfort. ele tá super bem qualificado no draft como quarterback, né? Ele foi recrutado agora recentemente por Virginia Tech. Uma boa faculdade, que é um bom produto, digamos assim, que
transforma muitos jogadores ali, que manda muitos jogadores pra NFL. Então ele tá em ótimas mãos ali pra conseguir entrar na liga. Sim. Porque, cara, questão de college é um outro tipo de assunto, mas só pra explicar aqui rapidamente, cara, são milhares de atletas espalhado pelos Estados Unidos inteiro, disputando 200 vagas. Pra entrar no draft. No draft. Pra entrar no draft e talvez ser selecionado, né? Porque talvez ainda ser... São 200 atletas selecionados e quantos realmente entram ali? Cara, não, perguntando, tipo, porque tipo assim, eu não conheço. Só entendo sua pergunta, é o que realmente vai continuar o que vai realmente entrar, uma carreira. Que vai ter uma carreira ali. Quantos que vão conseguir entrar realmente numa franquia ali da NFL? Cara, podemos entender assim, tipo, que dos 200 que são selecionados no draft, que entram na NFL, que realmente vão ter alguma carreira, pode tirar em média, sei lá, uns 30%, 40% mais ou menos. Porque uma grande maioria... 30 até um pouquinho pessoas. mais. Um pouquinho mais, até porque... 30, 40 pessoas ali. 45% mais ou menos, no máximo 45%. Porque assim, a gente tem bastante jogadores, por exemplo, de linha ofensiva que, cara, são aqueles caras que vão segurar a barra ali pro quarterback. Então esses caras, tipo, ele sendo forte, ele sendo tipo um cara caça-grossa ali pra bater de frente com a defesa, ele vai ficar. O cara vai ficar. Então bem difícil dele não ficar. Agora, questão de posições são que requisitam mais talentos, quarterback, wide receiver, o cara que recebe a bola, então é mais difícil. Fora que os caras também vêm de uma carreira universitária que também tem lesões. Então também as lesões podem atrapalhar tanto você para entrar na NFL ou pode atrapalhar a sua carreira. Se você entrar na NFL, tipo, o impacto é muito maior. Tipo, o jogo sei lá, um exemplo que a velocidade do college é, sei lá, duas vezes, a velocidade da NFL é 5 vezes. E, tipo, é muito rápido. O quarterback já recebeu a bola. Questão de segundos, já tem 2 caras em cima do cangote dele pra acabar com o cara. A pressão. Então... E pra quem não sabe, o college ele é como se fosse o nosso sub-23, né? Nosso sub-20, né? Mas ele não é uma franquia que nem... Ele não pertence à franquia da cidade. Não, ele pertence à cidade, mas ele pertence às universidades. Então, só pra galera que tá acompanhando, que não acompanha... Diferente do Brasil, isso para todos os esportes americanos, acho que até pro futebol se aplica, sim, os times eles não têm categorias de base. Então eu tenho ali os Patriots, né? Então o New England Patriots, que é um time ali da NFL, ele não tem a categoria de base. Então você não consegue levar seu filho pra jogar na escolinha dos Patriots. Não, seu filho ele começa jogando na escolinha dele, sim, e aí ele vai jogar lá o Fundamental 1, Fundamental 2, ele vai ir pro ensino médio, né? E aí ele vai pro college, que é a universidade. Então esse aluno, ele se destaca no ensino médio. Com o destaque do ensino médio, ele consegue bolsas, né, nas faculdades, esse é o objetivo, para fazer um curso não um curso de educação física, ele faz qualquer curso lá, enfermagem, fisioterapia, economia, ele escolhe um curso para fazer, porém ele entra como bolsa quando que ele joga. E aí, de acordo com o desempenho dele, ele vai participar do college. Qual que é a vantagem disso? Se esse cara não vira profissional, ele sai com uma profissão. Então, se ele não virou jogador de futebol americano profissional, ele sai formado ali em economia, em direito e etc. E aí, o college é essa liga das faculdades. Então, as faculdades dos Estados Unidos, elas jogam a liga do college. Eles só ganham a bolsa ou eles recebem também uma grana? Eles ganham a bolsa e aí a grana que eles recebem é mais por patrocínio, tipo, de empresa. Pô, Nike. Levar minha marca, tipo, os principais vão receber sempre essa intenção, tipo, né? eu tô perguntando isso por causa do filho do Belfort. Sim. Que eu vi que, tipo, o moleque entrou agora na universidade e o moleque já entrou, tipo, com um destaque do caramba pelo nas desempenho ligas, dele no médio. Né? Pelo desempenho dele no médio e, tipo, ele já entrou cheio de patrocínio. E nem tanto pela fama do pai. Não. Pela carreira que ele construiu no ensino médio. O quarterback, que é a posição que ele joga, é a posição, assim... Todas as posições da NFL são importantes, mas essa é a posição de mais destaque. É o que 10, é o cara que né? vai. É o 10. É o cara que lança 10. a bola. Então, assim, todas as jogadas do time vão passar por ele, né? Todas as jogadas de ataque vão passar por ele. Então, são jogadores que vão ter são mais famosos, são mais protegidos pela liga, vão ter mais patrocínios. A gente tem o Tom Brady, né, que foi o maior jogador da posição até hoje. A gente tem o Patrick Mahomes, que é o melhor quarterback da liga. As pessoas podem não concordar, mas ele é o melhor quarterback da liga. Não tem como não concordar, né? É o melhor quarterback da liga. Glaucio deve estar bravo agora. Glaucio deve estar bravo. Me deve um uísque falando isso. Mas... o jogador então ele vai jogar no college, que tem uma diferença, Vini, da divisão de base no Brasil. A gente não acompanha o sub-20, que nem o Dani é de São Paulino,
Você é corintiano, eu sou corintiano. A gente não acompanha o Sub-20. Eu não ligo lá na ESPN segunda-feira à noite pra assistir a Copa do Brasil Sub-20. Só que o college nos Estados Unidos, ele passa no sábado em horário nobre. Sim. E a final do college, na semana da final do college, não tem a liga profissional. Pra não atrapalhar a audiência da liga profissional, porque o college é insano. Então, assim, é cultural dos Estados Unidos e eles acompanham. Então, tem torcedores da faculdade, a galera torce por um time profissional e pra uma faculdade, geralmente da mesma cidade. Então, assim, os caras conhecem os jogadores do college. Não é que nem a gente conhece um ou outro da base, que é os caras que sobem pro profissional. Mas nos Estados Unidos é diferente. Então, esses jogadores da base, eles vão pro draft, que é uma escolha, né? Então, o time profissional, para ele escolher um jogador da base para poder virar profissional, ele tem um draft que o time tem uma ordem, né? Então, cada time vai ter uma ordem, sempre do pior time da temporada, ele tem a primeira escolha. Então é assim, são 32 times na NFL, o 32º time, que foi o time que teve a pior pontuação, o pior desempenho, ele tem a primeira escolha do draft do próximo ano. Qual é a ideia? Que esse time ele possa se reforçar com o melhor jogador disponível no draft. E aí os times aí vai virar loucura, né? A gente transmite o draft no canal do YouTube da Queijo dos Esportes. É loucura, é time trocando de ordem, e etc. E aí a gente vai ter, né? Como o Dani disse, alguns jogadores que vão dar muito certo e outros que não vão dar. Pegando um caso que não deu certo, a gente tem o jogador do Chicago Bears, que é o... Qual que é o nome dele? O Justin Fields. Justin Fields. A gente transmitiu Ele tá na liga, ele ainda tá na liga, mas tá, tipo, pegou reserva, sabe? A gente transmitiu esse draft na QG dos Esportes. Foi o primeiro draft que a gente transmitiu. E aí, o canal são 4 pessoas. Eu, o Dani, o Glaucio e o Ícaro. E aí, o Ícaro é torcedor do Chicago Bears. E o Chicago Bears escolheu o Justin Fields. E o Ícaro se banhou de cerveja. Ficou maluco. Ele tirou a camisa, ele ficou insano. Nessa época, a gente tinha o Nelson também. Um abraço pro Nelson. E aí, cara, o Ícaro ficou maluco. Aí o Ícaro jogou cerveja, falou, mano, eu tô louco, o Bears vai ganhar tudo. E ele flopou. O Justin Fields flopou. Muito porque talvez o time não tinha os outros jogadores, porque o time não é feito só de quarterback, mas flopou. Agora a gente vai pegar o draft do ano passado. Tinham 2 jogadores, que era o Bryce Young, que era o quarterback mais cotado, o melhor do college, e tinha o CJ Stroud, que era um cara que meio que, tipo, ninguém conhecia muito bem, e diziam que ele era bom. O Houston, Texas, que é o time que eu torço, ele tinha a escolha do draft, e ele perdeu a primeira escolha, porque ele ganhou o último jogo, e aí perdeu a escolha do Bryce Young, que era o que todo mundo queria que eles escolhessem. E eles escolheram o CJ Stroud para quarterback. O CJ Stroud foi simplesmente o cara que quebrou todos os recordes de jogadores do college, né, que são jogadores louvados. Ele quebrou todos os recordes de pontuação, recorde de pontuação em pós-temporada, levou o time para pós-temporada, foi um dos melhores quarterbacks da liga, enquanto o Bryce Young foi pro Carolina Panthers e não foi bem. Foi questionado. Então, assim, quando o cara vai muito bem no college, não significa que ele vai bem no profissional. Tom Brady não foi uma das 10 primeiras rodadas. Ele não foi um dos 20... Dos 10 primeiras escolhas. Ele não foi uma das 10 primeiras escolhas. Assim, dos 10 melhores jogadores do college, o Tom Brady não estava lá. Na verdade, ele foi chamado porque precisavam de alguém para treinar e nem sabia se ele ia ficar. E sem querer ele ficou, deu sorte de todo mundo se machucar e jogou e nunca mais saiu do time. Mas assim, não é uma certeza, né? É que nem na base aqui do futebol. A gente tem Fabrício Oia. Aonde está Fabrício Oia? No Cascavel. Lulinha. Aonde está o Lulinha? No Vietnã. Ou seja, tipo, esses caras que eram destaques da... não é certeza que você vai vingar. Esses dois, por isso que eu só perguntei desse. A gente tem os caras que são destaques... os caras que são destaques na base, tipo, por exemplo, um jogador que deu muito certo no Corinthians, né, na mesma época do Lulinha, foi o Dentinho. Ninguém ligava pro Dentinho na base. A gente pega os jogadores ali do São Paulo também, que subiu. O Kaká era questionado na base do São Paulo. O Kaká era questionado na base do São Paulo. Então, os caras irem bem no college não quer dizer que eles são bons, né? Que eles vão ser bons na liga profissional. Um detalhe é que isso são para todos os esportes americanos. Sim. NBA, a gente teve draft agora que os Lakers pegaram o filho do LeBron James. Essa é a primeira vez na história da NBA que o pai e filho vão jogar no mesmo time. A gente tem na MLB também tem draft, na MLS, que é a liga de futebol, né? De futebol de campo mesmo, futebol normal, de soccer, como os americanos dizem. Também tem draft. Então vai ter draft. Só que ela é mais aberta. A gente falando sobre a MLS, ela é mais aberta. Porque ela tem transações, tipo, aí... A questão é que a MLS, ela vai se adaptando conforme o mundo, né? Porque tirando essas 4 ligas que a gente citou, hockey, beisebol, futebol americano e basquete, é mais fechado. Então, tipo, as transações
campeões dessas ligas não é tipo, eu te pago um valor pra você me dar esse cara. É trocas. Fala, ó, Escambo. É, tipo isso. Eu tenho uma escolha de draft, eu quero, tipo, trocar essa escolha de draft pra você me dar esse tal jogador. Ou se o cara é free agent, eu te ofereço tal de contrato, ou eu pego esse contrato que você já tinha com que outro é um free jogador. agent? Eu já vou explicar. E aí eu pego esse cara através do contrato que ele possui pra eu trazer pra mim. Tipo, eu assumo essa responsabilidade. Então não é troca de valores, tipo, eu pago 500 milhões pra ter o LeBron James no meu time. Isso não vai existir. Vai ser muito mais questão de trocas, né? Do que eles têm ali à disposição. Tem também o teto salarial, que eles também precisam se adaptar com o time, com os jogadores que eles possuem. Tem um fair play financeiro. Tem um fair play, sabe? Pra não extrapolar e vir, tipo, o time que pode, sei lá, por exemplo, hoje o Dallas Cowboys, dos 4... Acho que do mundo todo, o Dallas Cowboys é um dos times mais valiosos do mundo. Então, por ele ser tão valioso, ele também, logicamente, vai ter mais dinheiro. Então, pra isso, não extrapolar e, tipo, só ter o Dallas Cowboys como o único campeão todo ano da liga, o melhor time. Então, eles criam essa maneira, tipo, de draft e também de teto salarial pra não extrapolar, pra um time não ficar muito pra manter o equilíbrio ali na liga. Manter o equilíbrio na liga, porque o ideal é ter ciclos. Os Patriots, meu time, já foram os maiores, são hoje os maiores campeões. Eles saíram de nenhum título em 2001 para 6 títulos em 2018. Então isso ainda é muita coisa. E hoje eles estão em reconstrução. Hoje, cara, eu não penso que os Patriots vão brigar para ir pro playoff, que é o mata-mata. Chegando, agora vamos fazer a primeira pergunta já. Aquela pergunta para botar a polêmica no ar. Beijo, Adriano Rosário, que tá na live aí. Beijo, Adriano. Parabéns pelos 10 mil, hein? Pra vocês, quem vai ganhar a NFL a temporada 2024? Tá difícil. Muito. A gente pode voltar aqui depois de 5 rodadas pra falar, porque assim, é muito complicado a gente falar agora, porque... Mas quem é o favorito? Cara, tem 4 favoritos. Vamos lá, 2 de cada conferência. Na americana, eu já vou explicar também, tem as regras aqui. Tem. Quer passar agora? Vamos passar aí, vamos colocar na tela? Põe a vinheta do Telecurso Tech aí. Essa aqui é como funciona o campeonato da NFL. São 32 franquias separadas em 2 conferências, com a Liga Americana e a Liga Nacional, divididas em 4 divisões, Norte, Sul, Leste e Oeste. São 17 jogos para cada franquia, e eu só não acrescentei ali, mas tem um descanso, cada time vai ter um descanso. Aeromoça, sabe? Aqui. Norte, Sul, Leste. Leste à esquerda, né? Leste à esquerda. E aí cada time também tem um descanso durante o campeonato, então tem uma rodada que ele vai folgar. Alguns times, uns 4 times normalmente folgam numa rodada e só vão jogar para a próxima. Isso mesmo pela associação de atletas também, para evitar de ter muito desgaste de lesão. Dessas 32 franquias, 14 apenas vai para os playoffs, 7 de cada conferência, sendo que o melhor time de cada conferência descansa, não joga, vai classificar-se direto para uma semifinal, digamos assim, de conferência. E quem classifica? Os campeões de cada divisão, ou seja, 4, com mais os 3 melhores classificados. O campeão de divisão é separado de primeiro ao segundo, quarto seed. Eu coloquei ali seed, mas para entender melhor, são as posições. No ranking geral, eles vão colocar lá os 16 times de cada conferência e os campeões de divisão sempre vão ser os 4 primeiros, independente de como ele terminar a campanha dele. Tem times que conseguem ser campeão de divisão com 8 vitórias e 7 derrotas. Tem times que conseguem ser um dos melhores classificados sem ser campeão de divisão com 11 vitórias e 5 derrotas, mais ou menos. Isso acontece por conta que, desde lá de trás, quando a liga foi formada, todos os donos, sempre tem uma reunião com todos os donos e o comissário da liga que vai decidir tudo a favor. Tem decisões que tem que ser unânime, outras decisões são por maiores votos. Democracia, né, dentro com os donos da liga. Então, assim, tipo, não tem essa tipo de reclamar. Falar, é injusto, que nem a gente viu no final do Campeonato Paulista, o Lucas falando, tipo, impossível, tipo, um time que tem uma campanha igual não vai se classificar por conta disso, porque não é os melhores classificados. Cara, já foi feito isso no campeonato, já foi assinado no regulamento. O Campeonato Paulista é parecido com isso, né? A gente tem parecido. 4 grupos ali no Campeonato Paulista que o líder do grupo ele passa, independente da pontuação dele na classificação geral. O líder e o vice-líder, né? O líder e o vice-líder. Então a gente teve casos, por exemplo, o Santos. Teve ano que o Santos brigou pra não cair, se salvou na última rodada, ficou em segundo do grupo e passou de fase. Passou de fase e eu acho que ele tava tipo em 8º, 9º no geral. Sim. E aí teve outro time também esse ano, eu não lembro quem é. Mas também, tipo... Acho que foi algo assim.
Água Santa, Água o Santa, Novo ninguém Horizontino, um dos assim, dois. Mirassol, ninguém assim desse nível assim, ficou tipo em 8º e não se classificou porque ficou em terceiro no seu grupo. Então, independente do qual que seja a campanha dele, vai ficar de primeiro ao quarto colocado e a melhor campanha classificada direto para as semifinais. Divisão normal é meio que as semifinais ali das conferências. E o chaveamento fica o Wild Card, que é a primeira fase de playoff, que é o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Só que na semifinal, não tem já um chaveamento que você vai saber quem vai enfrentar quem. Vai pegar o melhor campanha, vai enfrentar sempre o pior classificado. O pior campanha classificado da temporada regular. E por aí vai. Então aí os mandos de campos na final de conferência é pela melhor campanha, não todos os playoffs é pela melhor campanha. O time que ficou em primeiro lugar, porque isso é muito. Por isso que a NFL é muito disputada nessa questão de estar em primeiro lugar. Tipo, não é só se classificar, estar em primeiro lugar pra você ganhar o descanso na primeira rodada e decidir todos os jogos em casa. Isso faz muita mais diferença. Já o Super Bowl já é em campo neutro, aí então já é pré-definido. Esse ano vai ser em Las Vegas, se não me engano. Se o time de Las Vegas não for pra final, é em campo neutro. Exatamente. A gente teve dois casos seguidos, nunca tinha acontecido isso na história, e teve 2 casos seguidos em 2021 e 2022. 21, a final seria já no estádio do Tampa Bay Buccaneers, que era o time do Tom Brady. Aí eles conseguiram pegar o Tom Brady e falar, essa aqui é a nossa chance de ganhar o Super Bowl de novo. Pegaram o Tom Brady, né, fizeram a troca com o Tom Brady certinho, montaram um time ali ao redor dele, que o time já era bom, então com o Tom Brady já... O time ficou apelão e os caras ganharam. Primeiro o time que ganhou dentro de casa. E aí no ano seguinte o Los Angeles Rams também teve a final sediada no nosso estádio, foi pra final e foi campeão também. Você acha que isso dá uma força? Mas eles sabem, tipo... Já é decidido. Já é definido. Já é decidido os próximos 3 sedes da final já. E eu acho que então isso pode ser uma motivação a mais pros caras. Sim. Tipo, pô, vou dar o meu máximo pra chegar e decidir pro meu público. Depende muito do estado da franquia, né? A gente tem times na NFL que fazem a temporada com o objetivo de ser o pior time porque eles querem a melhor escolha do draft, porque são times que estão em reconstrução. Então, por exemplo, os Patriots nessa temporada não tinha condição de brigar pelo título. Então o objetivo era, vamos tentar fazer a pior temporada possível. Parece até estranho, né? Mas até o torcedor apoia e entende isso, porque ele sabe que a pior temporada agora, o pior resultado agora, ele vai gerar uma boa escolha no draft do ano que vem, o que faz com que o time se reforce. Uma vez que não tem rebaixamento, né? Diferente do futebol, eu não vou ser rebaixado. Então assim, fui o pior time da liga, beleza, mas peguei aqui 3 caras muito bons do college e consegui reforçar meu time pro ano que vem e eu ir muito bem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Houston Texans. Ele ficou em 31ª campanha na temporada 22-23. Temporada 23-24, ele chegou até ao Divisional Round. Então assim, foi campeão da sua divisão, foi bem nos playoffs, teve um quarterback de destaque. Então o time ele consegue se reestruturar com base numa temporada ruim. É claro, nem sempre funciona, né? Mas depende muito do que o time busca. E a gente consegue acompanhar isso muito depois que a temporada começa. Antes disso é bem complicado, porque assim, a gente já teve jogadores que se lesionaram na pré-temporada. Sim. A gente já teve times que pegaram escolhas de draft e já desistiram desses jogadores. Então não é uma matemática exata, né? A gente erra também na QG dos esportes, né? E aí, aqui, a gente tem os nossos times, né? De cada uma das divisões. Então, do lado vermelho é a divisão americana. Aqui foi a temporada de 2023, 24, né? 22. Bota 24 ali. Então, eu não sei por que colocaram 24 ali. Isso aqui não fui eu. Google. Do lado vermelho tem a divisão americana, que nós temos aqui no grupo Oeste, né? O Buffalo Bills, os Patriots, o Miami Dolphins e o New York Jets. Então esses times eles brigam por uma vaga. Então o melhor desses 4 tem uma vaga já na pós-temporada. Aqui na Norte nós temos os Bengals, Cincinnati Bengals, o Baltimore Ravens, os Steelers e os Bears, né? Os Browns. Os Browns, os Cleveland Browns. E aí um desses times também vai, né? Um desses 4 aqui vai. Geralmente nas últimas temporadas os Ravens e aqui tá indo os Bills. É mais ou menos isso. Aí nós temos a AFC Sul. O nosso querido Houston Texans, o Indianapolis Colts, o Tennessee Titans e o Jacksonville Jaguars. Geralmente, né, vai o Texans. E aí nós temos a Oeste, que tem o Kansas City Chiefs, o Los Angeles Chargers, o Las Vegas Raiders e os Denver Broncos.
Geralmente, nos últimos, sei lá, 8, 7 anos, vai o Kansas City Chiefs aqui, Sim. que tá se sobressaindo por ter, né, hoje o melhor quarterback da liga, que é o Patrick Mahomes. Então, assim, do lado americano, a gente tem algumas disputas bem interessantes, que é o Buffalo Bills, que tem um quarterback muito bom, que é o Josh Allen. Nós temos o Joe Burrow, do Bengals, também, que é muito bom. E nós temos o Lamar Jackson, que é do Baltimore Ravens, que sofre com lesão, mas é um bom quarterback. Então aqui, do lado americano, eu posso dizer que os melhores quarterbacks da liga são desse lado. A gente vai ter o CJ Stroud do Houston, Texas, que é um quarterback promissor. O Cássio joga em qual? O Cássio gosta do Dolphins. Não, mas o Cássio joga em qual? Tem um jogador que é a cara do Cássio. Não, o Cássio ele torce pros Giants, tá? É, pros Giants. Oxi. É pro Giants, sai. Pro Giants. Não, é porque tem um jogador que até saiu uns memes. Cássio, o que é um loiro ou não? É um loirinho que ele parece o Cássio. Ele é o Sunshine, joga no Jacksonville Jaguars. É o quarterback do Jaguars. E nós temos no Miami Dolphins também, que tem um quarterback com um nome muito difícil de lembrar, que é o... Tua Tagovailoa. É, esse cara aí mesmo. Ele é um quarterback promissor. Então, assim, do lado da divisão americana, nós temos os melhores quarterbacks da liga. Já do lado da Conferência Nacional, eu posso dizer que a gente tem os times com as defesas... Mas as melhores defesas, né? eu acho, as melhores defesas estão do lado nacional. Então a gente vai ter ali no grupo Este, né? No grupo Leste, o Philadelphia Eagles, que é o time que vai jogar no Brasil semana que vem. Nós temos os Dallas Cowboys, o New York Giants e o Washington Football Team. Nós temos a Norte, Minnesota Vikings, Detroit Lions, o Green Bay Packers, que é o time que vai jogar no Brasil contra o Philadelphia Eagles, e o Chicago Bears. Desse lado aqui, né, pegando a... Time do Ícaro. Isso é o time do Ícaro. O Chicago Bears é o time que o Ícaro torce. Pegando a Conferência Norte, quem geralmente vai ou é o Detroit Lions ou é o Green Bay Packers. Geralmente o Green Bay Packers precisa ganhar do Bears para passar e ele sempre ganha. Do lado leste, nós temos o Philadelphia Eagles ou o Dallas Cowboys, que estão se sobressaindo nos últimos anos. Aí Luiz, no sul... rapidinho aqui, só pra gente formatar daquilo que eu falei da questão de classificação geral. A gente pode perceber, ó, que o Luiz vai apresentar, que é o Tampa Bay Buccaneers, está 8 vitórias, 8 derrotas. Ele é o 4º colocado e fica à frente do Dallas Cowboys, que é 12-4. Ou seja, o Dallas, mesmo com a melhor campanha, ele não consegue passar o Tampa Bay Buccaneers por conta que ele não conseguiu ser campeão de divisão. E isso muda tudo, toda a estrutura. Sim. Por exemplo, se caso o Dallas fosse líder, conseguisse, sei lá, os dois estão empatados com uma vitória atrás dos Eagles. Eles conseguem ganhar dos Eagles e passar os Eagles na tabela, ele sai de 5º para 1º consecutivamente, entendeu? Então tem muito dessa disputa bem, de forma... de briga por posições mesmo, sabe? Sim. Porque cada posição é importante. Lado esquerdo são as vitórias, tá? Pra quem tá vendo. Direito são as derrotas. E alguns times vão ter 3... são vitórias na prorrogação, não tem empate na NFL, tá? Se terminou empatado, tem prorrogação. Não, na verdade é um empate ali. É um empate? Aquele 1-0 ali é um empate. A temporada teve empate já? Foi. Daqui a pouco o Dani explica, né? Empate é horrível, 5 horas de jogo, porque os caras não ganham. Aí nós temos na NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers, o Carolina Panthers, o Atlanta Falcons e esse time aqui que ninguém lembra, que é o New Orleans Saints, que, cara, é praticamente insignificante na NFL. Ele não vai pra pós-temporada, ele não ganha nada, ele não tem um bom quarterback. Quem é o quarterback do New Orleans Saints? Pô, agora é ninguém sabe. Não, é o Derek Carr agora, mas o Saints tem uma história muito linda que depois eu conto. É a carta de baralho, né? Aí nós temos do lado oeste, São Francisco 49ers, que na virada dos anos, na década de 2010, foi um time que venceu muito, ganhou muito destaque, então é um time que teve uma fase ali, como o Dani falou, né? São ciclos, né? O São Francisco 49ers teve um ciclo muito forte ali na virada de década ali de 2010. É uma equipe que está em reconstrução. Tinha também um dos quarterbacks mais horríveis, mas mais lindos da franquia da NFL também. Aí nós temos o Seattle Seahawks, o Los Angeles e, por fim, ali o Arizona Cardinals, também, que é um time assim de menor expressão. É um time tá ali, junto com o New Orleans Saints, eles entram naqueles times que a gente fala, existem, né? Eles não brigam muito por vagas em pós-temporada faz um certo tempo, são times que estão em reconstrução há um bom tempo, né, Dani? É que o Cardinals, ele é muito antigo, ele é um dos primórdios do futebol americano, só que ele nunca ganhou nada, nem campeonatos naquela tipo a Ponte Preta. Aqui a gente tem... Preta. Aqui é a explicação de como que a gente vai entender como funciona o jogo numa transmissão de TV. Então aqui, ó, aquele quadradinho vermelho é o nosso tempo, né? É o período que o jogo está se passando e o tempo é de forma regressiva. Ele começa em 15 para terminar em 0. O quadrado amarelo
ele funciona mais como são os pedidos de tempo. Então, cada time tem 3 tempos para pedir em cada um dos 2 primeiros quartos. O primeiro e o segundo quarto tem 3 tempos. Quando vira para o terceiro e quarto período, já renova todos os seus pedidos de tempo. Em azul, é a posição, qual que é a jogada que o time está executando. Ali é uma primeira jogada para 10 jardas. Então ele, acabou de renovar sua série de descidas e vai tentar agora ganhar 10 jardas para continuar avançando em campo. O futebol americano é um jogo de territorial. Você precisa avançar, seja pelo ar ou por terra, ou seja fazendo um passe com a bola ou correndo com ela por dentro do campo para você ganhar espaço, ganhar territórios, ganhar jardas para você conseguir avançar. Você tem 4 tentativas para isso. Se você não avançar nessas 4, aí muda de lado. Exatamente. Normalmente os times eles tentam 3 vezes. Chega na quarta descida, é a jogada de suicida, digamos assim. Se você perder, se você não conseguir avançar, você vai devolver a bola para o time adversário no mesmo ponto onde você não conseguiu. Então, talvez, numa defesa, por exemplo, o time ainda tá muito no campo de defesa. Na quarta descida, ao menos que for jogada, faltando minutos para acabar o jogo, se eu devolver a bola para o adversário, eles vão ganhar o jogo. Então, a gente tenta a quarta descida. Mas em muitos casos de urgência, de necessidade. Agora, comecinho de jogo e tudo mais, o time chuta a bola para o time adversário o mais longe possível para eles conseguirem pegar a bola e retornar para o seu campo até o máximo que ele conseguir fazer com a bola. Então, o máximo aí acaba sendo muito importante a função do kicker ali. Exatamente. Nesse caso aqui do Panther, né? Que o Panther, o kicker, ele vai mais chutar a bola quando a bola tá parada. Uhum. O cara tem um cara segurando a bola pra ele, ele chuta pra fazer um field goal. Agora o Panther, ele tem que receber a bola, ele fica a uma certa distância, um pouquinho onde tá esse running back aqui no fundo, um pouquinho mais pra trás ainda. Ele recebe a bola do long snapper e chuta a bola, o cara no ar, ele já pega e já chuta. Mas pode ser o mesmo cara ou são jogadores diferentes? São jogadores diferentes, tá? Por ser posições e maneiras de chute diferentes. Então o kicker, ele vai se concentrar mais em chutar mesmo pra garantir field goals. E hoje, cara, todo ponto é importante para um jogo de alta competitividade como é esse. Então o cara precisa realmente se especializar naquilo. E ainda tem kickers que não são tão bons, entendeu? Então que são caras que vão trocando o tempo todo. Peraí, não passa não, volta lá. Que vão trocando o tempo todo ali a posição quando os caras não são tão confiáveis. Aqui no verde é o tempo da jogada. Exatamente. Então, assim como no basquete, os times têm um tempo para executar a jogada. São 40 segundos. Então aqui são 40 segundos, né, para iniciar a jogada. Então aqui faltam 14 segundos pro snap. O que é o snap? É quando esse jogador que tá com a bola aqui, ele vai jogar a bola pro quarterback que tá aqui atrás dele, tá? Então faltam 14 segundos pro snap, se estourar esse relógio é falta. E aí o time perde jardas. Na NFL, quando o time é punido por faltas, eles perdem jardas. Então, se é uma falta a favor do meu time, eu ganho jardas. Então, eu avanço posição no campo. E como o Dani disse, é um esporte territorial. Então, quanto mais faltas eu fizer, né, pior eu prejudico o meu time. Isso se for uma falta da defesa. O time que está defendendo faz falta, o time que está atacando avança. Uhum. Se o time que está atacando faz falta, o time que tem é o time que está em defesa, né, ganha, entre aspas, jardas defensivas, podemos dizer assim. Então o time ele vai andar para trás. Então, por exemplo, é de 10 em 10 jardas. Cometi uma falta, perco 5 jardas. Então, ao invés de eu ter uma primeira para 10, eu tenho uma primeira para 15. Então eu vou ter que andar 5 jardas a mais. E assim, isso já dificulta todo o ataque. A gente viu nessa temporada 23-24, a arbitragem ela começou a marcar faltas que antes ela não marcava. Então a gente teve jogos que times foram prejudicados pela quantidade de faltas que eles cometeram, né? Por conta disso. A torcida ela entra em campo e atrapalha nesse momento também, Vini, porque muitas vezes a defesa ela força jogadas falsas. Então o que acontece? Se qualquer jogador se movimentar tanto do ataque quanto da defesa antes da bola sair aqui, né, antes do snap acontecer, é falta. Se é o ataque, é um false start. Se é uma defesa, é uma... Também tem false start da defesa, start, que também dá 5 jardas pro ataque. Então, se o ataque sair, por exemplo, se esse jogador aqui correr antes dele fazer o snap, né, dele soltar a bola pro quarterback, o time de defesa vai ganhar, né, entre as 5 jardas. Então, ele vai perder 5 jardas e virar uma primeira para 15. Se esse jogador da defesa sair antes, eles ganham 5 jardas. E aí a torcida ela acaba entrando aqui, porque a torcida do time da casa faz muito barulho, que dificulta a comunicação dos jogadores em campo. E o quarterback, ele dá um grito e aciona a jogada com o jogador que tá fazendo o snap. E aí, muitas vezes, no nervosismo da torcida, a torcida começa a gritar, um jogador que tá na ponta não se perdeu na jogada, achou que o lance já começou, ele sai.
foi uma das faltas que mais aconteceram na temporada 23-24. Exato. Né? Então a gente pode dizer que a torcida ela entra em campo ali na Sim, NFL, né, Dani? sim. E aí, nesse caso, por exemplo, de false start, tipo assim, não dá, você não pode forçar o erro do adversário, no quesito de eu vou fingir que eu vou começar e vou ficar parado. Isso já é falta. Entendeu? Então, tipo, o cara tem que ficar estático na linha e até o posicionamento do pé dos wide receivers, que é onde tá esse cara aqui, um pouquinho mais à frente ali com o pezinho. Isso aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Isso aqui, ó, onde tá o pé dele. Até o pé dele não pode ficar alinhado com a bola. E ele também não pode ficar alinhado junto com a linha ofensiva. Então, o cara, tipo, ou ele fica um pouquinho com o pé à frente, ou fica com o pé atrás. Como tá esse cara aqui de baixo, esse último aqui, ó. Ele tá atrás da linha ofensiva. O outro um pouquinho à frente porque é a posição dele. Linha então, até ofensiva é nisso, essa linha aqui, ó. exato, desses 5 caras aí, esses 5 pequenos gigantes que vão defender aí o quarterback. Eles têm esses 5, eles têm uma função de proteger o quarterback. Então eles têm que proteger o quarterback para proteger a bola, enquanto esses caras aqui, só esses pequenos jogadores, eles vão tentar avançar, né, para invadir o pocket. O que é o pocket? É a zona aqui de proteção, entre aspas, né, de proteção do quarterback, que os jogadores da defesa tentam invadir para derrubar o quarterback, tentar forçar ali, né, um roubo de bola e etc. Então esses jogadores eles não podem receber a bola para atacar, porque a função deles é proteger o quarterback. Aí eu posso lançar a bola para alguns jogadores. Nem todos os jogadores do ataque eles são elegíveis a passe. Então vamos supor que o quarterback recebe o snap, toca pro cara que deu o snap para ele, é falta. Porque é um jogador inelegível para passe, ele não pode tocar para esse jogador. Exato, ele tem que avisar pro árbitro que ele é elegível para receber um passe. E aí que pode surgir algumas jogadas, as short plays, as pegadinhas no jogo. Que é a parte mais difícil, né? Assim, quando a gente começa a assistir NFL, o mais difícil é entender a regra. Sim, né? mas basicamente as faltas, né? 3 temporadas eu fiquei pra conseguir entender as regras e até hoje, às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Então é bem difícil porque é muito detalhe, é muita regra. E aí veio, né, a primeira coisa que a gente tentou ser diferente na QG, que é como fazer isso pra transmitir no rádio, né? Porque assim, eu vou fazer uma transmissão de voz, o cara não tem essa imagem aqui, né? Porque em teoria, se ele tem a imagem, ele não tá ouvindo uma transmissão, né? Então ele não tem essa imagem. Então a gente precisa transparecer para ele o que tá acontecendo, passando a posição de campo, explicando o lance. Então a gente sempre tenta fazer de uma forma didática ali e acaba sendo repetitivo, né? Todo jogo a gente tá explicando regra, todo jogo a gente tá explicando jogada, porque realmente é difícil decorar, principalmente nomes, posição de jogador, é muita posição, é praticamente... Os times da NFL eles têm praticamente 3 times. Né? Um time que vai atacar, um time que vai defender e um time de jogada especial. Né? Que às vezes tem jogadores de outros times, às vezes tem um jogador que só aparece lá e você fala, meu Deus, quem é esse cara? Por exemplo, tem um punch, né? Que é quando eu chuto a bola para devolver para outro time. Tem um cara que é retornador, então ele recebe, pode passar. Ele recebe a jogada e retorna. Esse cara, ele só joga nesse lance, ele só aparece nesse lance, em alguns times. Aí você fala, meu... Quem é esse retornador? Que não apareceu em nenhum momento. Então, é muito jogador. Tá? É quase impossível você decorar o nome de todo mundo. E também é muitas posições. Mas, depois de um tempo, você acaba se acostumando com as regras, com a jogada e etc. Mas é um jogo mais cadenciado. Então, assim, na transmissão, a gente acaba conseguindo... O ritmo de narração, de comentário é outro, né? É bem diferente. A gente vai narrar uma jogada, aí vai ter praticamente 1 minuto entre o fim dessa jogada e o início da outra. Então, nesse tempo... a gente consegue trazer o comentarista para explicar alguma coisa, além de, por ter muita audiência, tem muito comercial, então um time perdeu a posse de bola. É no mínimo ali 3, 4 minutos para o outro time começar a jogar, tirando jogos de pós-temporada ou jogos que estão já no final. Então, você acaba tendo muito tempo para você trazer informações do esporte, trazer notícia, o comentarista trazer comentários, e você consegue explicar bem pra galera que tá entrando no esporte agora. Bom, falando em comercial, vamos começar a falar dos nossos patrocinadores, né? Deu a deixa, passou a bola, vamos falar dos patrocinadores. Bom, primeiro que a gente vai falar aqui é da Card Ambiental. Precisa de uma solução confiável para a coleta de resíduos? A Card Ambiental é a parceira ideal para quem busca essa eficiência e responsabilidade, atendendo toda a região do Alto Tietê, oferecendo serviços de coleta e resíduos, locação de caçambas com rapidez e segurança. Então, com a Card Ambiental, seu projeto tem o suporte que precisa, desde pequenas obras até grandes empreendimentos. O QR Code está aí na tela para você que está precisando de uma solução confiável. Temos a Card Ambiental. E agora a gente tem um patrocinador novo no programa, que chegou agora, que é a Saladeria do Japa, lá em Suzano. Quer uma refeição saudável, deliciosa? Vai para a Saladeria do Japa, lá no Boulevard Glicério, em Suzano.
Você vai encontrar saladas frescas, variadas, preparadas com ingredientes de alta qualidade e o toque especial de um chefe. E se você prefere a comodidade de casa, Luizão que trabalha de home, Dani de vez em quando tá de home, tem a opção do delivery e do iFood também. Então, tem aí o QR Code na tela para a saladeria do Japa. Vai lá, confere, o espaço também é bem legal ali, lá na praça de alimentação do Boulevard Glicério, em Suzano. Vamos falar de educação? Para aproveitar já da deixa dos meus patrocinadores todos aqui, dos apoiadores, vamos falar da BitLab Educacional. Sua escola 100% online, oferecendo cursos profissionalizantes, técnicos e EJA, tudo no seu tempo e no seu conforto. Não consigo ir para a faculdade, ir para a escola, não tenho tempo, eu trabalho muito, minha vida é corrida. Então você pode entrar aí no QR Code, entrar em contato com o pessoal do comercial da BitLab Educacional. A gente tem uma parceira nova, que é o pessoal da Viva Educa, que também está fortalecendo, fazendo todo esse trabalho de consultoria educacional para você melhorar seu currículo, para você que precisa concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, e para você que quer começar numa profissão fazendo o EJA. E aí a gente tem a Multivix Faculdade, lá em Suzano, Polo. Inclusive, eu tenho um aluno aqui e um ex-aluno aqui. A gente pode, nesse curso aí da BitLab, você falou que é online. Isso. Se você quiser estudar do ônibus... Pode estudar do ônibus. Eu preciso ir lá na faculdade? Não, você não precisa. O EJA também? O EJA também. Tudo no conforto da sua casa. Ensino médio, fundamental? Tudo do confortinho da sua casa. Bom, meu amigo, para você que quer dar um salto na carreira e hoje em dia a graduação, a pós-graduação é essencial. A graduação hoje é um novo ensino médio. As empresas contratam e exigem hoje uma graduação. Então você quer ter a flexibilidade também de estudar. Você pode estudar 100% online, tanto a graduação como a pós-graduação. Uma faculdade reconhecida pelo MEC, uma das maiores instituições, está entre as 20 maiores instituições de ensino superior do Brasil. Então você pode ir lá acessar, tem cursos. Agora, a promoção, você vai pagar só R$ 49,00 na matrícula. Mensalidades a partir de R$ 119,00 na Multivix Polo Suzano. E o nosso último patrocinador de hoje é a Sport Zone. Na Sport Zone Outlet você encontra uma ampla seleção de jerseys de clubes e seleções do futebol do mundo todo, retrô e NBA. Também agora tem jaquetas, casacos, bobojacos. Você vai do Knicks? Tem do Knicks, vou comprar tem do então. Lakers, tem do... que você imaginar, do Celtics, tem de tudo quanto é clube que você Ninguém possa quer camisa imaginar. do Celtics. Então, com a entrega para todo o Brasil, então você pode... Você pede do conforto da sua casa aí, entrega garantida para todo o Brasil. Então procura lá, entra lá na Sport Zone, confere o catálogo de camisas que você vai encontrar. Divulgação feita, merchan concluído, voltemos ao Muito bom, papo. Vini. Parabéns. Muito parabéns. obrigado. Então vamos lá, continuar aqui, a gente tem um Esse aí mapinha. é o chaveamento dos playoffs. Então a gente vai notar aqui, ó. Esse aqui foi da temporada de 2022, se não me falha a memória. O time de... O número aqui que tá acompanhando ao lado, o primeiro número aqui ao lado direito de cada símbolo é a posição dele no classificação geral dos campeões de divisão, junto com os 3 melhores classificados. Então, ó, tem todos os 7 times estão todos aqui, mas do primeiro menininho aqui do lado esquerdo, somente tem 6, porque o líder de divisão, o líder da conferência, já passou diretamente para a semifinal. E assim, conforme os times vão se classificando, né, vai recebendo o chaveamento, todos os jogos vão ser feitos pelo melhor campanha, recebendo o time da pior campanha. Então aqui na final foi uma coisa engraçada, ó. O Tennessee Titans, que foi o líder da conferência americana dessa temporada, ele perdeu para o Cincinnati Bengals e o Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills. Então, com isso, os Chiefs eles receberam a final de conferência em casa contra os Cincinnati Bengals. E lá do outro lado, a mesma coisa. O número 1 e o número 2 caíram nas semifinais. O Green Bay Packers perdeu para os 49ers, que era o número 6 na época, e o Tampa Bay Buccaneers perdeu para o Los Angeles Rams, que era o número 2. Então, o número 6 e o número 4 fizeram a final da Conferência Nacional. E quem foi para o Super Bowl nesse ano foi o Cincinnati Bengals e o Los Angeles Rams. Foi a primeira vez que 2 times com a seed 4, ou seja, os 4 classificados de cada conferência,
fizeram uma decisão da NFL. Aí já teve o primeiro contra o sexto, um segundo contra o terceiro, mas nunca um quarto contra o quarto de cada conferência. E assim que é montar o chaveamento, através de quem classificar e qual foi o ranking dele na temporada regular. E o Rams foi campeão, né? E o Foi a Rams foi temporada campeão. que o Dani comentou. Diga-se de passagem, esse também foi o melhor show, pra mim, pessoalmente falando, o melhor show do intervalo do Super Bowl, que foi todos os rappers lá. que O apareceram. show, o Foi famoso show do maravilhoso. Snoop Dogg, maravilhoso. Exatamente. Tem mais Foi imagem, Dani? de futebol americano é só. Tem Só a próximo é gente de beisebol. De beisebol, né? Exato. Passa aí, é de beisebol. Vamos ver aqui, de beisebol. Esse aqui é o Beisebol é campo de loucura, beisebol, cara. cara. Beisebol parece uma loucura, mas é bem mais simples do que vocês imaginam. Parece eu jogava taco. Taco, É, pô, bem quem não parecido. jogava taco? É Taco bem era, parecido. né, taco na rua, não, ô, Vini? Pô, taco na rua. Bola perdida não, peguei a bola aqui, 3 pra trás. A regra do 3 pra trás, se tivesse VAR, muitas brigas na infância teriam sido evitadas. Exatamente. Né? E eu não recomendo jogar taco na descida, né? Porque o time que joga, porque nem toda a rua é plana. Exatamente. Você vai jogar numa rua que é inclinada, alguém vai ficar em cima, alguém vai ficar embaixo. Se você é Alguém o vai cara ser de favorecido. baixo, você tá ferrado, porque toda hora você vai ter que buscar a bola lá na avenida, irmão. Então, assim, não te recomenda jogar taco na descida. Sempre seja o time que joga, né, na parte alta. Mas o beisebol lembra o taco? Devia trocar. Lembra um pouco, tá? Porque assim, ó, o jogador, na verdade, esse aqui é um campo mais ou menos de defesa. Então, ó, todos esses triângulos cada um representa uma posição de um jogador de beisebol. Então são 9 jogadores no total de defesa contra o único jogador de ataque que ele vai rebater a bola. Então o objetivo do jogo é você avançar todas as bases, que é o primeiro, segundo e terceira base, e voltar pro home plate, que é onde ele começou. Fazer todo esse triângulo. Triângulo não, esqueci esse... É um quadrado, né? É losango, né? Um losango, isso. Fazer quando terminar todo esse losango e chegar de novo na home plate para você marcar uma corrida, que é o ponto no beisebol. Um detalhe, né, Dani, que ninguém sabe, mas no beisebol o ataque é quem rebate a bola. O cara que lança a bola, ele é da defesa. Exatamente. Então, tem essa... Todo mundo acha que o cara que lança a bola tá atacando. Exatamente. Mas não. E aí ele é representado por esse triângulo maior aqui no centro aqui do campo, que é o cara que arremessa a bolinha para o cara que vai receber aqui, que é o chamado de catcher. O arremessador lança pro catcher, que é o, traduzindo, um pegador. Pra Você. Você nos seus tempos pra áureos. conseguir ali eliminar o jogador de ataque, né? Então, basicamente é simples. Como que ele consegue avançar? Ele precisa só rebater para dentro desse campo, ou seja, para dentro dessas duas linhas brancas, e a bola precisa bater dentro do gramado, ou se ela for para fora, ele marca o home run, que é ele marca o ponto automático ali do beisebol. É basicamente isso. É um jogo que lembra muito RPG. A forma de como o arremessador vai lançar a bola e como que o cara do bastão vai conseguir rebater. Lembra Lembra o dado, muito né? RPG. Se o meu número do dado for maior que o Exato. seu, eu rebato. Mas aí, Exato. E esse aqui é a transmissão do beisebol, ó. Esse quadradinho branco aqui no meio é a chamada zona de strike. Essa zona é uma zona imaginária, porque ela vai pegar do cotovelo do rebatedor até o seu joelho. Então, se ela for nesse quadrado, nesse retângulo imaginário, é um strike. Então, é ponto para o arremessador. Isso é contado aqui nessas dois quadradinhos verdes aqui. O verde escuro representa o strike do arremessador. E o claro, ao contrário, o verde escuro representa meio que um erro, né? Que quando ele joga fora da zona, aí vai contar meio com um ponto para o rebatedor. E o verde claro é o ponto dele. Então o arremessador precisa de 3 strikes para eliminar o jogador adversário. E aí ele vai conseguindo esse strike jogando a bola dentro do retângulo. Se o rebatedor, independente se ele jogar dentro da zona ou não, e o rebatedor cair, ele tentar rebater, já queima o strike, porque ele tentou o ataque. E a outra eliminação é quando ele consegue rebater, mas cai direto na luva de algum jogador de defesa. Então a bola não bate no campo, nem vai pra fora. Cai exatamente na luva, elimina direto, sem poder ter uma segunda chance. Em cima, o vermelho ali são as eliminações. Então, nesse caso aqui, o Toronto Blue Jays já tem 2 eliminações e essa já vai pra terceira. A laranja representa quem tá atacando. Então ali tá na alta da primeira entrada. Sempre o time de visitante vai sempre começar o jogo rebatendo. Porque quando ele chegar na última entrada, que é a 9ª entrada, e ele estiver perdendo, se ele for eliminado, o jogo já acaba. Porque o time de ataque nem precisa entrar em campo pra somar pontos, enfim. Eu não faço ideia de como o Dani decorou isso aí.
Cara, Eu não faço ideia. Cara, a gente é muito cara, tranquilo. É muito taco, tranquilo, de você verdade. bate a bola, sai correndo, cruzou, ponto, porra! Isso aí não, cara, você tá maluco. É muito tranquilo, de Que verdade. loucura, cara. E ali o quadrado amarelo é a representação de se quem tem alguém em base ou não. Então, se tiver alguém em base, ele vai também conseguir avançar conforme a rebatida for válida. De todos Que é a os primeira esportes, base, segunda base, terceira Exato, base. exato. de todos os esportes, né, americanos, esse é o que destoa muito de qualquer esporte que a gente tem Sim. próximo do Brasil. Então, a MLB, né, que é a liga de beisebol, ela é a que mais destoa de qualquer esporte que a gente conhece. Porque, assim, o vôlei a gente conhece, o basquete a gente conhece, o futebol americano você vê muito em filme. E você acaba entendendo um pouco que um cara vai lançar e que ele tem que chegar no fundo de campo. Agora, o beisebol, a gente até tem um ou outro filme de beisebol, mas geralmente não explica muita regra, Não. né? Então Você você... só sabe que o cara vai bater. o cara vai bater. Se ele não acertar. Se ele for o cara que é o atacante, ele vai bater no último lance, ele vai bater a bola vai pra fora do estádio, ele vai ganhar. E você nunca entende a regra, né? E outra, você geralmente não entende que quem lança a bola é quem tá se defendendo, né? Isso é algo que você vai aprender depois, né? A divisão da MLB é praticamente igual. Em todos os esportes americanos eles vão ser iguais ali. Vai ser esse mesmo esqueminha. Eu vou ter a divisão americana a e a diferença nacional. que no chaveamento aqui da MLB, ela já é definida. Então, tipo, os times já sabem quem vão enfrentar na próxima fase, não é igual na NFL. Mas o formato de divisão e também de classificação é a mesma coisa. A única coisa que muda também como o MLB ele também faz jogos em séries, então ele vai mudando e vai acrescentando 2 jogos conforme vai avançando de fase. Começando no Round 4 com 3, Divisional Round com 5 e chega nas finais das ligas e da World Series, que é a final do beisebol, com 7 jogos. E aí, esses jogos aqui é a representação, tipo, você joga os 2 primeiros em casa, o do terceiro ao 5º jogo você joga fora, e os 2 últimos joga em casa, caso for forçado o jogo. Pro treinador que reclama do futebol brasileiro, na MLB são 162 jogos. Aí a gente tem Todo dia tem jogo. Aí a gente tem a NBA. Que é a mesma coisa. Mesma coisa também. A NBA é um pouquinho diferente. Você vê Não, aqui é um pouquinho mais diferente, mas a NBA, o formato da liga, é mais diferente de todos os outros 3. Por conta que a gente sabe que, eles são divididos em 3 divisões, e ninguém sabe quais são essas divisões. Normalmente, não vou lembrar quais são essas divisões da NBA. Porque a classificação é geral. Pega pela conferência, os 8 primeiros classificados já vão pro mata-mata. E já era. É o mais fácil de entender. É o mais fácil de entender. É a Aí NBA. a gente tem Aí entra na melhor de 4. Aí a gente tem a NHL agora. Exato. A NHL é bem similar à NBA. A diferença é que eles vão também classificar agora nas divisões também contam bastante a vencer a divisão. Os 3 primeiros de cada divisão avançam direto pra pós-temporada e pega os 2 melhores times dos outros times da mesma conferência que estão brigando por 2 vagas. Então eles vão ficar entre os 3 melhores de cada divisão, mas na classificação direta eles podem ali classificar. Normalmente vão sempre pegar os melhores times de cada divisão. E aí o formato é: os times da mesma divisão vão jogar na primeira fase e na segunda fase. Na final de conferência, você vai pegar os 2 melhores de cada divisão ali que se classificar entre eles. A NHL, que é o hockey que lembra o futebol. É bem tranquilo. Lembra o futsal, na verdade, né? É um pouco mais dinâmico. Futebol, a bola não vai sair, foi gol e acabou os slides. Pode tirar. Esse aqui acabou. Acabou, gol é gol, o goleiro defende. A diferença desses todos vai ser os playoffs da NBA, né? Que é a famosa grande discussão, grande debate entre eu e Dani, mas a famosa melhor de 4, ou 4 neguinha, que é o time que vencer 4 primeiro, ele se classifica, né? Então você pode ter até 7 jogos. Então vai jogar o New York Knicks contra o Celtics. Se o New York Knicks ganhar 4 jogos primeiro, ele passa, isso vai até a final. Apenas uma vez na história, um time abriu 3-0 e sofreu a virada. Na verdade, não 3-0, 3-1. 3-1, né? E sofreu a virada, que foi quando o Lakers do LeBron James decidiu fazer história, né? E aí conseguiu reverter um 3-1 para um 4-3. Eles ganharam 3 jogos seguidos e foram campeão da NBA. Que é assim, a característica da NBA é diferente na pós-temporada. Os demais não, né? Os demais vai ser jogo único. E o hockey tem uma regra interessante que é permitida a agressão. Então, a gente sempre vê nos filmes que os caras tiram o capacete e tal. Mano, eu ia fazer uma pergunta pra vocês aqui. Tipo, a gente falou de 4 esportes que os americanos são completamente aficionados, apaixonados. Se vocês pudessem elencar aqui, do primeiro ao 4, qual é mais? Gosto pessoal ou cultural? Na cultural. Cultural. Basquete.
Não, é futebol americano primeiro, beisebol em segundo, basquete terceiro e hockey do gelo. Depende de onde quarto. você tá. Não, isso é culturalmente, em todo o país. tá. Se a gente for pegar agora das ligas, Então por exemplo, a gente tá falando de segmentando, tipo, não em esporte, futebol americano, mas beisebol futebol americano, beisebol, basquete e hockey no gelo. hockey. E aí, pro Daniel? Pra mim, futebol americano, basquete, hockey e beisebol. E pro Luiz? Basquete, futebol americano, hockey. Então você curte mais o basquete mais do o que basquete do que Você o manja futebol mais do basquete do que do futebol americano, se você botar assim. Se colocar os dois pra comparar, sim, né? O basquete, futebol americano, hockey. Cara, eu não curto beisebol. Então, acha? beisebol... É que Beisebol não me apetece. Sabe que a diferença do beisebol é que ele não tem tempo. Ele vai contar por entradas. Então, tipo, tem a primeira entrada, cada time de ataque tem 13 batedores. Os 3 sendo eliminados, entra o outro time. Então vai pra baixo da primeira entrada. E assim vai. É um jogo muito mais longo por essa questão, tipo, de ser... Cansativo. Acaba de se ser tornando cansativo. E a gente E aí, pra eles conseguirem ganhar um pouquinho mais de público jovem, eles tiveram que, tipo, reduzir um pouquinho do tempo, tipo, de comercial e também do tempo de jogo. Às vezes, quando vai pra primeira entrada do time que tá de defesa, do time visitante, acabou a entrada deles, já o time de ataque já tá se preparando pra entrar em campo. Os rebatedores do time de ataque pra se preparando pra entrar em campo, pra diminuir, pra cortar muito tempo. E agora, nessa última temporada agora que tá rolando agora, ainda, né, começou nesse ano, eles conseguiram cortar o jogo em 26 minutos de nada. Entendeu? Então tinha 26 minutos desse curto espaço de tempo de 2 Não horas de era nada. jogo de nada, entendeu? A gente tem um grande problema de assistir esportes americanos, que foi meu grande problema durante muito tempo com a NFL e durante muito tempo com basquete, é que é muito caro transmitir esses esportes no Brasil, então é muito intervalo. Então no basquete teve uma época que era uma sexta um intervalo. Uma sexta um intervalo. Era impossível você conseguir assistir o jogo, porque era uma sexta um intervalo. Então o jogo tá falando de um jogo que vai terminar 110 a 80. Então a cada um segundo era um comercial. A NFL é a mesma coisa. Tanto que eu comecei assistindo a esporte interativo que não passava comercial. E aí você ficava ligadaço, né? Hoje não. Hoje, por conta dos streams, você assiste o YouTube, não tem tanto comercial assim. Então você consegue assistir um jogo de basquete mais fácil. E a NFL também transformou o jogo em um jogo mais dinâmico. Sim. Muito pensando na questão de público e como o público cresceu no Brasil. E a NFL começou a abrir lojas no Brasil, ela diminuiu um pouco o preço também da transmissão. Então acabou que a Disney, a ESPN não precisa passar tanto propagandas. Mas a gente tem um caso interessante, porque a QG dos Esportes ela transmite só a NFL. Mais um ano, o Daniel decidiu transmitir a pós-temporada de hockey. Isso. E aí, Dani, conta esse caos aí, cara. Foi a primeira transição que a gente fez, eu e o Ícaro. Falei, mano, vamos lá. Se agora eu não lembro qual foi a final Eu entre lembro que os na época Panther... eu acho que na época da Bom Som, quando a gente tinha o projeto de montar a Web TV, Sim, que eu e o ia Dani, a transmitir. gente ficou uma madrugada praticamente fazendo teste de transmissão de vídeo. Exato, eu pegando lá os vídeos lá de stream que eu encontrava pra ver se passava tranquilo lá na nossa Web TV. E aí eram os Panthers contra o Las Vegas Golden Knights. E aí a gente ia transmitir todos os jogos da série. E no primeiro jogo teve 3 prorrogações. Teve 2 jogos em um só. Normalmente o hockey termina um pouquinho mais dinâmico, então ele começa com 20 minutos, termina em 0, tipo, e tem a cada mais ou menos 10 minutos tem uma pausa comercial. Então, tipo, chegando no perto dos 17 não, uns 14, 13 minutos, uma pausa comercial. Aí perdendo, tipo, nos 5 minutos finais, pausa comercial. Então é bem mais dinâmico, pra você comparar. E aí ele só tem um intervalo maior entre o primeiro e o segundo período de intervalo. Então, tipo, ele... Foi meio mais dinâmico o jogo, tipo, não teve tanta pausa, teve, tipo, claro, jogo lance normal de todo jogo de NHL. Só que aí o jogo ficou empatado, e como é playoff, no hockey, durante a temporada regular, o desempate, se terminar empatado na prorrogação, eles vão pro shootout, onde o cara começa desde o meio do gelo da quadra pra chegar até o golzinho. E ele vai precisar... chutou e precisa a bola... O puck, não, o disco precisa entrar no gol. Se perdeu, já era. A chance do outro time. Só que na pós-temporada não tem isso. Nos playoffs não tem o shootout. É tipo jogo direto. E é os 5 jogadores, os 5 atletas dentro do gelo jogando sem parar. E aí fica um jogo muito longo. A gente terminou 3 da manhã, que era a partida. Mais de 5 horas de live. Mais de 5 horas de live. Vocês gostam disso, né? Cara, foi cansativo pra Eu me caramba. lembro a primeira vez que vocês fizeram um Super Bowl, acho que vocês ficaram 7 horas no ar. Não, foi menos. Foi umas 4 horas no ar. E aí, só que, tipo assim,
No começo eu tava feliz por começar a transmitir, no meio do caminho eu falei, cara, eu tô muito arrependido. Nunca mais. Porque assim, a gente nunca mais transmitiu hockey naquele jeito. assistir e transmitir é completamente diferente. Você assistindo, você tá mais confortável, você tá mais repousado. Por exemplo, eu comecei um jogo de beisebol que teve também, mesma coisa, 2 jogos em um só. Foram 18 entradas extras. Foram 9 entradas extras. Transformou até a 18ª entrada e o jogo terminou quase perto das 4 da manhã. Foi o maior jogo de beisebol que aconteceu na história, que eu também vi. Então, assistindo foi mais tranquilo. Agora, que você transmitindo, você passando tudo que tá acontecendo de forma de rádio, transmissão de rádio, porque, cara, rádio você não pode ficar com um vácuo de silêncio. Só que aí, mano, chegou num momento que, cara, eu já tava muito cansado, já tava muito esgotado. O Ícaro também tava bem esgotado. Procure essa live no canal da QG dos Esportes, E assista aí... depois das 5h01, que você vai perceber alguns silêncios. Exatamente. Os caras dormindo. E aí sai o gol, tipo, o jogador que marca o gol, ele já pega e já vai saindo de gelo. Ele não ficou pra comemorar, ele já fez o gol, levantou o braço e já foi saindo. Porque até os caras já estavam já insuportáveis já aquele jogo. Alegria, né, no final. E assim, a gente acordou no outro dia e eu e o Glaucio falou, mano, o que aconteceu, cara? Que vocês ficaram 5... tipo, dormiu, esqueceu o OBS aberto, cara. E assim, insanidade. A NFL, ela já é um jogo longo, que são transmissões de 3 horas e meia. Quando tem prorrogação, eu fico maluco, cara. Sim. Porque uma coisa é assistir. Outra coisa é transmitir. Sim, exatamente. E a gente faz de home office, então assim, 3 horas e meia que meus filhos têm que ficar em silêncio, né? E aí meus filhos vêm falar, pai, falta quantos minutos? Faltam 4. 4 minutos da NFL é 5 horas na vida real. Que é tempo regressivo, né? Então, tipo... maluco, assim. Tudo para, o relógio O quarterback para, fez um passe, a bola, ninguém recebeu e a bola bateu no chão, o tempo parou. Entendeu? Então isso trava muito o jogo. A gente tá chegando na reta final aqui do nosso Sports Lab. Acho que vou ter que fazer uma edição 2 e trazer os senhores para explicar mais sobre esportes americanos, porque tem coisa para um caralho para falar sobre esportes americanos. Tem muito detalhe, ainda ficou tipo muita coisinha pendente. Pegando agora no QG dos esportes, quais são os principais projetos, quais são as principais metas que vocês colocaram assim pra essa temporada agora? Vamos fazer acontecer. O que vai rolar aí agora? Consegui terminar o quadro 5 curiosidades sobre, que é um quadro que eu comecei até hoje a gente não terminou, que é um quadro no YouTube onde eu levo 5 curiosidades sobre as 32 franquias. Acho que tem 6 vídeos e... O bom é que tem conteúdo ainda. É bom que falta gravar, time, né? Pra então, caramba, né? Uns ainda. 3 anos aí. Então essa é o primeiro objetivo. O segundo, esse ano, é a gente conseguir manter a regularidade das transmissões. Exato. Porque assim, como são jogos de 3 horas e meia, né? E a gente, alô marcas, patrocina nós. E a gente faz por gostar. Então, cara, é muito difícil você, depois que tá casado, com filho, namorada, você ter todo domingo 3 horas e meia de transmissão. Além dos diversos problemas que vai ter, de internet caiu, o jogo não consegue achar o jogo. Então a gente acaba muitas vezes, após temporada, a gente tem uma regularidade. Porque pós-temporada é aquele período ali de janeiro a março que a gente fala, olha... Janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, né? Janeiro e fevereiro a gente fala, olha, agora a gente não vai sair. Tudo bem, tá tranquilo. Que 3, 4 semanas. Agora, de setembro a janeiro, a gente não consegue manter a regularidade. Então, um dos objetivos é a gente conseguir manter a regularidade, pelo menos de transmissão, de um jogo por semana, ao vivo ali na temporada. É isso, né, chefe? É Daniel isso, chefe. e, pô, a gente também aumentar também o nosso nível de conteúdo. Agora, digo isso com muita felicidade no coração, que eu vou conseguir estar no jogo. Era isso, uma das coisas que eu ia perguntar, que acabou, a gente entrou ali. O senhor conseguiu a credencial, estará lá como imprensa no jogo aqui na Neoquímica Arena. Sensação, expectativa, como é que tá? Tá dormindo, não tá dormindo? Cara, pra ser sincero, eu tinha pedido 2 credenciais. Eu falei, mano, vou ser um pouquinho ousado aqui, vou pedir mais uma credencial. Vai que, tipo, sobra pra alguém aqui conseguir ir comigo. Mas no final eles só me liberaram uma. Eu fiquei, claro, fiquei muito feliz, mas eu também queria ter uma parceria lá comigo. Porque o Glaucio, ele já vai pro jogo, ele já comprou o ingresso pra entrar pro estádio. Eu queria levar o Luiz ou o Ícaro ali comigo pra, tipo, fortalecer, pra fazer essa ajuda de conteúdo. Então, é muito eu me virar ali sozinho pra conseguir gravar alguma coisa lá dentro, tanto ao redor quanto lá dentro do estádio. Minha ideia é
já sair do meu trabalho e ir direto pro estádio. Eu saio 2h10. O senhor vai trabalhar? Vou trabalhar e vou sair de lá e já vou pro estádio. Que horas começa o jogo? O jogo vai começar 9h15. Ah, então você vai chegar tipo 3, 4 horas da tarde. Vou chegar 3 horas da tarde no máximo. Sexta-feira, né? Assim, a primeira reclamação é que sexta-feira, trânsito em São Paulo, o jogo vai começar 9 da noite, vai terminar tarde para um Mas caramba, vai ter Mas é operação. um público diferente. É um né? público público diferente. É carro, né? É o bom Então, que... depende. Você já Então, viu o não, preço do estacionamento vai ter, ali? vai ter algumas mudanças. Não vai ter estacionamento pra funcionar no dia do jogo. Não no estádio. Não no estádio. Não vai ter estacionamento funcionando no estádio. Mas... cara, vai ter muita coisa. Eu acredito que vai ter muita coisa ali ao redor do estádio que vai chamar o público mais cedo pra ir pro jogo, E sabe? o metrô vai ter Vai esquema? estender a... Vai até programação. 24 horas de funcionamento, Vai metrô ter- e trem. Então, pelo menos isso, né? Sim, Porque sim. é um E o dia projeto- seguinte é feriado, pô. É 7 de setembro. Então a maioria da galera que vai pro jogo não vai trabalhar, entendeu? Então vai ser mais tranquilo de ir. E é assim, é um projeto, a NFL muito se deu, parabéns ao Duílio lá, que é o presidente do Corinthians. O projeto de trazer a NFL pro Brasil foi uma iniciativa muito voltada pelo poder comercial que a NFL tem no Brasil e também da Prefeitura de São Paulo. Sim. Então, assim, muita coisa que vai acontecer ali, de transporte, etc., vai acabar funcionando porque a Prefeitura ela tá muito envolvida, Tá tá bancando esse movimento. Tanto que o estádio do Corinthians ficou fechado por 10 dias. Acho que o Corinthians não joga lá amanhã. Né? Aliás, domingo contra o Flamengo. Joga, né? Joga. Ficou fechado, vai depois do jogo do Corinthians vai fechar de novo e vai abrir sexta-feira. Vai fechar porque tem que colocar as cadeiras Tem, de volta. Exatamente. E a gente vai ter também um detalhe que no intervalo, show da Anitta. Exato. Que é uma artista, tipo, pra ela, porra, ela vai estar no show. Cara, a NFL sempre vai pegar artistas, que muita gente reclamando, porque não trouxeram artista, tal. Mas a NFL sempre vai pegar artistas que são mais hypados da mídia. E Pra trazer esse público novo. Porque ela já tem o público que vai pro estádio, que vai assistir o jogo. Ela já tem esse público. Eu não vou deixar de assistir futebol americano por causa da Anitta. ela Nem quer a pensa galera nisso. que tá na Que TV. é a galera que tá na TV, que tipo assim, que é fã da comece Anitta. aí no estádio. Não, que é fã da Anitta, ó, vai ter um jogo que a Anitta vai participar. Pô, talvez a NFL ganhou público por causa da Taylor Swift. A Taylor Swift começou a namorar o tight end do Kansas City Chiefs e isso trouxe tanta mídia pra NFL, pra Taylor Swift e também trouxe público pra assistir os jogos. Cara, o que tem de adolescente que gosta da Taylor Swift, que começou a torcer pro Kansas City Chiefs por causa dela, que ela começou a namorar o Travis Kelce, que é o tight end dos Chiefs, pô, foi absurdo. Então ela tá aproveitando esse boom, vai trazer uma artista pop brasileira pra fazer um show no intervalo, pra ganhar esse público da TV. Independente de quem for assistir lá em volta do estádio, cara, vai ter muita audiência por volta disso, porque vai transmitir. O que Cara, teve de vai esposa transmitir. assistindo o show do Usher. Exatamente, entendeu? Bom, a gente tá chegando na reta final aqui, eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra vocês e aí a gente vai falando Bora. dinâmico. Bate pronto? Seu time Do quê? na NFL? Houston, Texas. Houston, Texas. New England Patriots. Patriots, Texas. modinha. Quem é melhor? Hoje Hoje os o Texans. Texans. Na história, os Patriots. Os caras vieram ensaiados, os caras vieram ensaiadinho. Sem treta dessa vez. Maior jogador da NFL. Tom Brady. Tom Brady. Maior flop da NFL. Que vocês viram. Pô, flop. Rapaz. Tem bastante. Olha, tem um cara que vão me xingar, mas eu acho que a carreira do Aaron Rodgers no final é meio flopada. Cara, não é questão de flop. Mas... Cara, tem um cara que eu vi uma vez jogar o Super Bowl e não voltou mais, que é o Matt Ryan. Muito bom, mas nunca mais voltou a jogar aí no mesmo nível pra ir pro Super Bowl. Uma franquia muito hypada e depois na sequência uma franquia muito flopada. Uma franquia muito hypada. Hoje o Kansas City Chiefs. Muito pela Taylor Swift, pelo Patrick Mahomes e pela quantidade de títulos que eles tiraram. Mas temos também, por exemplo, durante muito tempo tivemos o São Francisco 49ers, o próprio Miami Dolphins, que são... Hoje, mas então, o Kansas é é a o mais hype. É o hypada. hype, É o também hype. concorda. E o flop? Flop, pra mim, Dallas Cowboys. Maior franquia, mais bilionária, tem 5 títulos. Mas não vai pra final de conferência há uns 30 anos. Junto com eles eu coloco os Broncos também, que tem uma das maiores torcidas da NFL e também... Concordo. Antes das considerações finais, a pergunta que vai gerar polêmica e vai gerar um corte. No Brasil, só o povo curte NFL por causa da Gisele Bündchen? Não. Talvez. Essa dá polêmica. Talvez, pô. Talvez. Até porque a gente conheceu o Tom Brady por causa da Gisele Bündchen, pô. É o Giselo, né? É o Giselo. Acho que não. eu acho Faz que não. sentido a pergunta. Faz, pô. Eu acho que mas... tá muito ligado a filmes. A NFL, ela tem muitos filmes que falam.
Tem um do filme do Adam Sandler que eu adoro, que é que ele tá preso. Golpe baixo. Golpe baixo. Cara, então assim, tem muito filme da NFL, tem aquele lá, né, com a Sandra Bullock lá, que eu esqueci também. Sim, um Sonho Impossível. Sonho Impossível. Então tem muito filme, e aquele drama da última bola que vai ser recebido. Então eu acho que muito disso gerou bastante audiência pra NFL, muita procura do brasileiro. Tá, eu consegui meu corte. E agora, considerações finais. Daniel, Luiz, esta câmera aqui é de vocês. Falem com o público da BitLab, com o público da QG dos Esportes. Convidem para ir para as transmissões de vocês. Está aberto as redes sociais. Quando vocês falarem, o QR Code vai surgir na tela ali também bonitinho para vocês. Oh, que top. Bem, siga então lá QG dos Esportes no Instagram, no YouTube. Segue a gente. O Daniel posta bastante conteúdo diariamente nos stories e também tem alguns reacts. Não assistam da NBA porque tá totalmente clubista ali, muito errado. É verdade. Mas acompanhe as transmissões e chegou setembro, né? Chegou então, setembro. a temporada regular começa semana que vem. Setembro chegou. E, meu amigo, acompanha as transmissões, muito conteúdo. Vamos ver se a gente consegue trazer algum conteúdo legal do jogo da NFL no Brasil ali. O Daniel vai estar lá no estádio, o Glaucio vai estar na arquibancada. E eu provavelmente apareça lá com o Cambis, não, brincadeira, eu apareça lá pra fazer o esquenta. Ele vai estar também. vendendo o ingresso. Vou estar lá na porta entrevistando uma galera. Então a gente vai trazer um conteúdo bem legal. Segue lá a QG dos Esportes e lembre-se, primeiro canal no YouTube aí a transmitir em formato de rádio. Então tem um negócio feito com carinho, com muito amor pra vocês. É isso, rapaziada. Semana que vem começa a NFL. Quinta-feira, dia 5 de setembro, começa oficialmente a temporada com os Chiefs recebendo o Baltimore Ravens. Estaremos transmitindo esse jogo, todo kickoff, né? Todo pontapé inicial, a gente sempre transmite. Então a gente vai trazer os Chiefs recebendo, né? Que é o jogo da festa também, que eles vão receber o banner lá de campeão em seu estádio. A gente começa então, próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, e vamos até o segundo domingo de fevereiro de 2025 com o Super Bowl. Isso aí, acompanha as redes sociais pra saber qual vai ser o jogo Exato. que a gente vai transmitir, porque a gente depende da TV. E, né, a gente não transmite o mesmo jogo da TV. Exato, a gente isso pula aí. fora. Bom, galera, quero agradecer mais uma vez você que esteve aí na audiência, você que vai assistir depois, você que tá chegando pelos cortes, você que tá chegando pelo Instagram, pelo TikTok. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência aí. Sejam muito bem-vindos à BitLab TV, ao podcast Sports Labs. Quero agradecer ao Alisson aqui pela produção. Alisson! Jogou aqui os slides, tudo bonitinho. Quero agradecer a todos os apoiadores do programa que estão colaborando, fortalecendo com a gente. A Card Ambiental, a BitLab Educacional, a Multivix, a Saladeria do Japa. E você que também tem uma empresa e quer chegar junto com a gente aqui, encosta aí com a gente, vamos conversar. Tem o nosso time comercial ali. Entra na página do Instagram da BitLab TV e você vai ver lá. Puxar o contato, tem um time comercial agora também atuando nessa parte de levar o melhor posicionamento de marca para você posicionar ali junto ou no Sports Lab, ou no Papo Sério, ou no Pode Deixar, ou no Pode Contra, ou no Zona Independente. Você escolhe o hub aonde se assimila a sua marca dentro do nosso case de produtos. E é isso aí, galera. Quero agradecer ao Luiz, quero agradecer ao Dani. Vamos já deixar aqui o convite pra gente fazer uma segunda edição disso, Sempre. porque ficou faltando esportes pra gente falar. O tempo é curtinho. E agora, o Sports Lab em novo horário, sempre às 20h45, aqui neste mesmo canal no YouTube, beleza? Um grande beijo pra você, um bom fim de semana. Curtam a balada, curtam o rolê, curtam o parquinho, curtam a família. Tchau!